Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês um pouco mais sobre a teoria da separação dos poderes. Como nós temos visto, as teorias que levaram à queda do absolutismo, elas foram pensadas de forma a igualar a condição jurídica das pessoas, a igualar a condição social das pessoas. Pois bem, porque isso era a única forma que a burguesia tinha para poder ter algum poder e até algum prestígio político e tomar a frente das decisões que afetavam de alguma forma a economia. O pensamento liberal, que é o pensamento que vai ser predominante nesse momento, é um pensamento que diz que as pessoas elas devem participar da vida política do seu país, devem participar da vida ativa do seu estado. Para isso, aconteceram as chamadas revoluções liberais. As revoluções liberais foram momentos nos quais o povo acabou assumindo o poder efetivamente. E para que isso pudesse ser consolidado, foram criadas as chamadas constituições. Muitas pessoas pensam que a primeira revolução liberal foi a Revolução Francesa de 1789. De fato, a Revolução Francesa ela foi muito importante, ela foi muito impactante, porque ela é a primeira a trazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1791, no qual ela defendia liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de ir e vir. Bom, a Revolução Francesa, de fato, ela foi um marco. Mas nós precisamos entender que anos antes, 13 anos antes, em 1776, houve a independência dos Estados Unidos. É exatamente isso, a independência dos Estados Unidos, alguns historiadores entendem como sendo uma revolução e outros como não sendo uma revolução, mas essa é uma discussão para outro momento. O fato é que após algum tempo de batalha, os norte-americanos eles tornaram-se independentes da Inglaterra e criaram ali uma constituição, uma carta constitucional, dando liberdade para algumas pessoas. É importante dizer que eles ainda mantinham a escravidão, por exemplo. Inclusive, esse é um dos pontos mais questionáveis do conceito de revolução no caso dos Estados Unidos. Mas o fato é que eles vão trazer para nós alguns conceitos muito importantes, como governo. Qual é a função do governo? Qual é a participação das pessoas? Quem deve estar? E ali eles criam esse novo modelo de república no qual as pessoas seriam eleitas para estar ali. Mais ou menos na mesma época, nós teremos o Barão de Montesquieu criando sobre o conceito da separação dos poderes. Ele identificou que o poder pleno exercido por um monarca, por um rei absolutista, ele poderia ser dividido em 3 dimensões básicas. Quais dimensões seriam essas? O poder de criar a lei, o poder de executar a lei e o poder de julgar aquela lei. Pois bem, então nesse sentido, o Barão de Montesquieu, ele pensou da seguinte forma: por que então nós não fazemos isso criando conceitos? Por exemplo, nós vamos dar o poder executivo na mão de alguém que pode ser eleito ou aclamado. Então, o poder executivo ele pode ser exercido por um monarca ou por um presidente, mas ele não vai criar a lei. Quem vai criar a lei é o parlamento, e esse parlamento tem que ser eleito pelo povo. Ao mesmo passo que o parlamento não pode julgar, para isso será necessário criar o poder judiciário. Qual era a intenção de Montesquieu com isso? A intenção era dividir o poder para que ninguém exercesse esse poder de forma absoluta. E uma coisa muito importante que ele vai definir que esses poderes eles são equivalentes, eles são harmônicos e nenhum deve se sobrepor ao outro. Exatamente para que não houvesse uma ditadura e não voltássemos ao absolutismo. É claro que isso não é uma coisa fácil de ser feita, é preciso um grande amadurecimento, é preciso uma grande discussão em torno disso, mas essa ideia da separação dos 3 poderes é uma ideia que acaba sendo um pouco revolucionária, embora ele vá se apropriando de coisas, de algumas experiências que já tinham acontecido no passado.
O fato é que agora, dentro do liberalismo, o poder ele emanaria do povo. Então deveria ser o povo que deveria ser o grande ator desse processo, no qual escolheria os seus governantes, os seus legisladores e até mesmo os seus juízes. Então, a teoria dos três poderes ela está diretamente ligada à teoria liberal. Um forte abraço e até a próxima aula. Até lá!